Oi pessoal, tudo bem? Agora que vocês já viram aqui no canal do Previras sobre epidemiologia do câncer e que a infecção é o principal problema nessa população, com um vídeo do enfermeiro Rodrigo, e como fazer a vigilância dessas infecções no vídeo da enfermeira Chayene, hoje nós vamos começar a falar sobre essas infecções. E a primeira delas será a infecção de corrente sanguínea. Eu sou a Tamires Leite, enfermeira especialista em controle de infecção e faço parte do Previras, junto com a doutora Patrícia, a enfermeira Chayene e o enfermeiro Rodrigo. Sejam bem-vindos ao nosso canal, deixem as suas dúvidas, comentários aqui pra gente, ou se preferir, você pode mandar por e-mail também no e-mail do Previras, certo? Bom, e por que é tão importante a gente falar sobre infecção de corrente sanguínea? Ela é um dos principais eventos dentro dos serviços de saúde e a gente tem aí dados americanos com uma taxa de mortalidade que vão de 12% até 25%. No Brasil, essa taxa pode chegar até 40%, além de danos relacionados ao aumento de internação, aumento dos custos hospitalares, certo? E aí a gente tem uma diferença bem importante desses dados americanos com os dados brasileiros e até mesmo relacionados aos micro-organismos que são isolados na hemoculturas, né, nos casos de infecção de corrente sanguínea do Brasil, comparados com os estrangeiros aí, americanos e da Europa. Então, a gente tem um estudo que mostra que os 4 principais agentes isolados nas infecções de corrente sanguínea nos Estados Unidos são cocos gram-positivos e cândida. Já que no Brasil, os nossos 2 principais agentes são a Cinetobacter e a Klebsiella, né? Então, bacilos gram-negativos. E a gente tem uma grande parte deles que já são resistentes aos carbapenêmicos. Então, essas diferenças de agentes, a gente tem outros estudos que mostram que estão relacionados a fatores aí socioeconômicos, a diferença de países já desenvolvidos com países em desenvolvimento, tá? Então, é um problema que a gente vem tentando enfrentar aí há muitos anos com medidas educacionais, com tecnologias, né? Então, é bem importante a gente falar sobre isso, tanto para a população em geral, mas principalmente para a população oncológica, que tem aí um fator de risco bem importante, porque a população oncológica são frequentadores de serviços de saúde para fazer os tratamentos. A gente tem diversos tratamentos que precisam ser realizados através de acessos vasculares e a população oncológica tem um fator de risco bem importante, que é a neutropenia, né? Então, tem vários trabalhos que mostram a neutropenia como um fator de risco. Bom, e como que a infecção de corrente sanguínea acontece, né? O que é uma infecção de corrente sanguínea? A gente pode definir como a presença de um micro-organismo numa hemocultura, que pode ter sido coletada de um acesso, de uma punção periférica, ou então coletada de um acesso vascular central, tá? Então, sempre que eu tiver um agente em uma hemocultura isolado, eu vou diagnosticar infecção de corrente sanguínea? Não, né? A gente precisa ter aí algumas associações. Então, esse micro-organismo, ele pode ter chegado até lá através de uma porta de entrada, que é esse acesso vascular, ou então ele está associado a um dano da barreira mucosa, né? Teve uma translocação do trato gastrointestinal para a corrente sanguínea. Ou uma outra forma é quando você tem um foco infeccioso em outra topografia e você consegue recuperar o agente desse foco primário em outra topografia através de uma hemocultura, tá? Hoje a gente vai falar basicamente aí das infecções de corrente sanguínea associadas ao catéter venoso central e associada ao dano de barreira mucosa. Como que ela pode acontecer, né? Infecção de corrente sanguínea associada ao catéter venoso central. Nessa figura, a gente consegue ter uma ideia geral aí das principais formas. Então, a gente pode dividir em 2 principais formas.
são as extraluminais e intraluminais, tá? Então, na extraluminal, a gente pode ter aí os micro-organismos da própria pele do paciente que são levados através da punção desse acesso. Se não houver um preparo adequado da pele, né, e as outras medidas de prevenção durante a inserção desse dispositivo. Ou então, até mesmo já o dispositivo já está instalado, mas você tem uma colonização desse dispositivo pela parte externa, que vai formando um biofilme e isso chega até a corrente sanguínea, tá? E a gente tem também a parte que pode ser intraluminal, quando você pode ter aí a contaminação do hub, né, das entradas desse acesso vascular, e isso vir por dentro do catéter, por dentro desse dispositivo. Se não há uma desinfecção correta, uma higienização das mãos adequada, você pode levar esse micro-organismo. E até mesmo o fluido que você vai administrar, o quimioterápico, a salinização desse acesso, se não for feita de forma séptica, né? Se você não higienizar ali o local que você está preparando, você pode contaminar esse fluido e administrar ele contaminado pelo dispositivo e o micro-organismo chegar à corrente sanguínea. Então, essas são as principais maneiras de o micro-organismo chegar até a corrente sanguínea através de um acesso vascular central. E aí, para cada uma delas, a gente tem as medidas de prevenção. Esse ano, nós tivemos a publicação da atualização das diretrizes de prevenção de infecção de corrente sanguínea internacionais, tá? Então, ele é dividido em recomendações antes da inserção, durante a inserção e após essa inserção, tá? E ele tem ali uma classificação dessas recomendações por níveis de qualidade de evidência científica que foi encontrada durante as revisões dos trabalhos, tá? E elas, então, podem ser de baixa qualidade de evidência, uma moderada qualidade ou alta qualidade, tá? Bom, então, antes da inserção, a primeira recomendação é você ter uma lista com as indicações dos acessos vasculares, né, por tipos de acesso e as indicações de cada um deles, tá? A gente sabe que os catéteres de curta permanência têm aí um maior risco de infecção do que os catéteres de longa permanência, tunelizados e tudo mais. Mas, mesmo assim, a gente tem essa primeira recomendação aí antes da inserção, de você deixar disponível uma lista para consulta de quais são as indicações dos catéteres venosos centrais, tá? E essa recomendação tem uma qualidade de evidência baixa. A segunda recomendação é você exigir treinamento e avaliação de competência do profissional de saúde que insere o dispositivo vascular e também que manipula esse acesso vascular quanto às medidas de prevenção de infecção de corrente sanguínea, tá? E o nível de qualidade de evidência dessa recomendação está em moderado. E a terceira recomendação antes da inserção é o banho diário com clorexidina desgermante nos pacientes internados em unidade de terapia intensiva, em UTI. Essa recomendação está como qualidade de evidência alta, tá? E aí, isso aqui não era uma medida que a gente tinha, né, nos outros documentos, que acaba sendo aí uma coisa mais nova pra gente discutir, tá? Mas nos pacientes oncológicos, por vezes eles têm uma doença do enxerto versus hospedeiro, que tem lesões de pele e tudo mais, né? Então, você precisa avaliar direitinho a população, discutir essa medida em caso a caso na população oncológica, tá? E aí, durante a inserção, a gente tem aí a primeira recomendação como qualidade de evidência moderada, usar um checklist, né, com as recomendações para ser auditado, para ser verificado, essa lista, né, de verificação durante o procedimento, para tentar garantir que todas as medidas sejam seguidas, tá? Isso já estava, né, outras diretrizes, mas permanece então aqui
nessa atualização. E a higienização das mãos também, né, antes da inserção ou antes da manipulação também, como qualidade de evidência moderada. A outra recomendação é que acabou sendo um reforço, né, acabou ficando definido mesmo, que é você preferir a inserção do dispositivo na veia subclávia. Então a gente já sabia que tinha um menor risco, né, a inserção na subclávia, mas aí nessa atualização ficou bem descrito isso, preferir sim a subclávia como qualidade de evidência alta. E você utilizar, uma outra recomendação é você utilizar um kit para passagem desse acesso vascular, tá? Assim você consegue garantir que todos os itens estão ali, evitando saídas desnecessárias daquele local ali durante a inserção. E aí uma outra recomendação é você utilizar um ultrassom durante essa inserção, né, na passagem, e tem uma qualidade de evidência alta a utilização do ultrassom. Você utilizar a barreira máxima estéreo, né, o campo estendido, a paramentação completa dos profissionais que estão ali inseridos na passagem, isso permanece, né, isso já estava nas outras diretrizes, mas isso permanece com uma qualidade de evidência moderada. E o preparo da pele com um produto à base de clorexidina alcoólica também permanece com uma qualidade de evidência alta. E aí, após a inserção do dispositivo, a primeira recomendação descrita nas diretrizes é você garantir a proporção adequada da equipe de enfermagem e limitar a rotatividade ali de profissionais dentro das UTIs, tá? Como qualidade de evidência alta. A segunda recomendação, então, é utilizar curativos impregnados com clorexidina em pacientes com mais de 2 meses de idade, né, com qualidade de evidência alta. E para catéter venoso central que não seja tunelizado, você trocar o curativo de filme transparente a cada 7 dias e usar um antisséptico à base de clorexidina. E se esse curativo for convencional, né, com gaze, essa troca pode ser a cada 48 horas, com uma qualidade de evidência moderada. A recomendação seguinte está relacionada à desinfecção dos hubs, né, do catéter venoso central, das entradas ali de acesso para esse dispositivo. Então, você fazer uma desinfecção correta está com uma qualidade de evidência moderada. E aí a gente teve uma atualização sobre a troca dos equipos. Então, quando você tem equipos com infusão contínua, eles devem ser trocados a cada 7 dias. Né? A gente tinha uma recomendação anterior para troca a cada 96 horas e isso se atualizou, então, a cada 7 dias, com uma qualidade de evidência alta. E fazer a vigilância das infecções de corrente sanguínea na unidade de terapia intensiva e também nas unidades ou em outras unidades, né, nas enfermarias, unidades de transplante, de hemodiálise, fazer essa vigilância. Então, no Brasil a gente tem algumas recomendações de notificações obrigatórias, né, de IRAS, e então a gente não deve aí ficar restrito apenas a essas notificações obrigatórias, né, e manter a vigilância das infecções além das UTIs, onde há pacientes, então além das UTIs, certo? E a gente tem também nesse documento algumas medidas que são adicionais, medidas preventivas adicionais. O que seriam isso, né? Então, você utilizar um catéter venoso central impregnado com antisséptico ou com antimicrobiano, isso tem uma qualidade de evidência alta para adulto e moderada para pediatria. Utilizar uma terapia antimicrobiana de bloqueio, né, para catéter venoso central de longa permanência, com uma qualidade de evidência alta. E você ter uma equipe de infusão, como o time de terapia infusional, um time de catéter. Então,
isso também entra como uma medida adicional para reduzir essas taxas de infecção de corrente sanguínea, mas com uma qualidade de evidência baixa. E você utilizar as tampas protetoras, né, dos conectores que a gente tem aí disponíveis no mercado, já com o antisséptico, também entrou como uma medida adicional para prevenção de infecção de corrente sanguínea com uma qualidade de evidência moderada, tá? E aí, além dessas atualizações que a gente teve nas diretrizes, a gente mantém as medidas de prevenção em formatos de pacotes, né, dos bundles, tanto de inserção quanto de manutenção, que nos auxiliam aí na redução dos casos de infecção de corrente sanguínea, tá? Tanto nas unidades de terapia intensiva quanto fora delas. Mas para a gente conseguir fazer o diagnóstico de infecção de corrente sanguínea, o critério diagnóstico precisa estar muito claro, né, para toda a equipe, para que não haja nenhuma notificação errônea. E aí você acha que você tem um problema e na verdade é apenas uma questão de diagnóstico que precisa ser alinhado. Então, como é que a gente faz o diagnóstico de infecção de corrente sanguínea? Bom, a definição basicamente é: você tem uma hemocultura positiva com um agente patogênico e eu não tenho foco infeccioso em nenhum outro sítio, nenhuma outra topografia. A gente já investigou todo o paciente, ele não tem foco infeccioso em nenhum outro sítio, e eu tenho essa hemocultura positiva e tenho um acesso vascular presente. Então, quando eu tenho essa situação, dá pra gente começar a pensar em infecção de corrente sanguínea. Mas, o que acontece? Então, a primeira coisa, a gente precisa olhar se é um agente patogênico. Se ele não for patogênico, se ele for um contaminante de pele, a gente tem um critério específico, ali o paciente tem que ter pelo menos 2 amostras coletadas em momentos distintos e uma clínica, ele precisa ter febre, ou tremor, hipotensão, tá? E o catéter venoso central, ele precisa estar presente há mais de 2 dias calendário, né? Sendo que o primeiro dia é o dia da inserção, tá? Ou então esse catéter ter sido retirado há 1 dia. E a gente consegue associar essa infecção a esse dispositivo, certo? Mas e na população oncológica, o que acontece? A gente tem pacientes que utilizam o Portocat. E aí, como é que a gente sabe quando a infecção de corrente sanguínea está associada ao Portocat ou não? Então, a gente tem dentro dos critérios a definição de que o paciente precisa também ter esses 2 dias calendários, mas não da passagem, né? Porque às vezes o paciente já tem um Portocat prévio à internação. Então, esses 2 dias calendários são relacionados à punção do Portocat. Então, ele precisa estar com o Portocat puncionado há mais de 2 dias calendário para a gente conseguir associar essa infecção de corrente sanguínea ao Portocat. Então, essa agulha ter sido retirada, né, do Portocat até 1 dia antes da coleta da hemocultura. E aí, em 2013, o CDC publicou um critério de infecção de corrente sanguínea associado não a catéter venoso central, mas a uma quebra da barreira mucosa, ao dano da barreira mucosa, né? Então, o que é isso? Quando um paciente ele tem uma hemocultura positiva com um agente patogênico, não tem foco infeccioso em nenhum outro sítio, mas não está associado ao acesso vascular, e sim a uma quebra da barreira mucosa do trato gastrointestinal, tá? Em algumas situações. Então, o primeiro critério é: o paciente precisa ser transplantado alogênico nos últimos 12 meses com essa hemocultura positiva, e ele também tem que ter uma doença do enxerto versus hospedeiro grau 3 ou 4, ou então estar com uma diarreia que começou no dia que coletou a hemocultura ou em até 7 dias dessa hemocultura. E aí, o outro critério, né? Então, ele não tem nada disso, ele não é transplantado alogênico, ele não tem doença do enxerto versus hospedeiro, não está com diarreia, mas ele está neutropênico.
que lembra que eu comentei que a neutropenia é um fator de risco dentro da população oncológica para infecção de corrente sanguínea. Então, está dentro do critério de infecção de corrente sanguínea associado à quebra de barreira mucosa, a neutropenia. Então, se o paciente estiver neutropênico, pelo menos 2 dias calendário dentro daquela janela de infecção de 7 dias, e tem uma hemocultura positiva, com agente patogênico do trato gastrointestinal, dá pra gente pensar nesse critério aqui, tá? Gera um pouco de dúvida, mas podem mandar aqui pra gente, tá bom? Os principais agentes, eu vou deixar aqui pra vocês quais são esses principais agentes do trato gastrointestinal, mas é importante a gente falar o quê? Que se eu encontrar numa hemocultura um agente que não faz parte dessa lista, que for, por exemplo, um Acinetobacter, uma Pseudomonas aeruginosa, que não são micro-organismos do trato gastrointestinal, eu não posso fazer esse diagnóstico de infecção de corrente sanguínea associada à quebra de barreira mucosa, tá? Isso é bem importante a gente falar aqui, porque infelizmente a gente ainda tem uns diagnósticos que são realizados de forma errônea, né? Então, a ideia é justamente essa, a gente trazer aqui para vocês o critério, discutir as principais medidas, tá bom? E aí, esse critério, ele foi publicado em 2013 como opcional, né? Depois de uma ampla análise do banco de dados que os Estados Unidos têm lá no NHSN, e então foi visto o tipo de população que eram aquelas infecções, e aí viu-se a questão da relação com os pacientes oncológicos, e aí criou-se esse critério, tá? E ele só veio para o Brasil em 2017, né? Então a Anvisa só publicou ele em 2017, mas ele ainda não é um critério diagnóstico de notificação obrigatória aqui no Brasil. Mas é importante que você tenha esse olhar dentro do seu serviço com a população oncológica, porque é uma realidade, né? Então, depois da publicação desse critério, vários estudos começaram a avaliar o impacto da utilização dele, a densidade de infecção de corrente sanguínea, nos indicadores de infecção de corrente sanguínea, se teria uma diminuição importante ou não. Então, a gente não tem, infelizmente, ainda uma diretriz internacional específica para a população oncológica de prevenção de infecção de corrente sanguínea, né, associada a catéter venoso central, mas a gente consegue adaptar, aplicar essas diretrizes gerais para a população oncológica, tanto nas unidades de terapia intensiva quanto fora dela, né, nas enfermarias, nas unidades de transplante de medula, nas unidades de pacientes oncológicos, de oncológico sólido, né, de oncosólido. Então, eu espero que vocês tenham gostado, e se ficaram com alguma dúvida, podem mandar aqui pra gente, tá bom? Um abraço e até mais!